Boa noite, bem-vindos à Escola de Kabbalah. Rosh Chodesh Tov, um feliz, maravilhoso início de mês. Estamos nos conectando com a cabeça do mês, momento dentro da Kabbalah super importante, onde os cabalistas nos convidam a estarmos abertos e nos conectar com a semente da criação deste novo ciclo lunar. Bem-vindos ao oitavo mês, mês de Mar Heshvan, mês de Escorpião. A cada ciclo lunar, nós recebemos as bênçãos, a luz infinita, é o derramamento divino que ocorre nos 12, 13 meses do ciclo do calendário cabalístico. E essa luz, ela passa por filtros, as constelações, os signos, os planetas e, obviamente, as casas astrológicas. E cai sobre cada um de nós que recebe essas qualidades, essas características. É uma luz, é uma energia, é uma bênção. Cada mês nós temos oportunidades de bênçãos diferentes. E precisamos, estamos aqui para aprender a aproveitar essas energias para que a gente possa viver da melhor forma possível. Quanto mais nós entendermos a energia que está acontecendo durante aquele ciclo lunar, nós vamos entender que nós, como vasilhas, como a Lua, também estamos recebendo um tipo de energia e que nós mesmos podemos estar aptos ou saber receber essa energia e utilizar ela da forma mais proativa, mais positiva, mas no caso desse mês, principalmente transformadora. Então, as nossas conexões, em primeiro lugar, é poder conhecer que energia é essa, poder sentir ela na pele e poder saber quais são e qual o melhor momento e o que cada um de nós pode aproveitar da melhor forma esse ciclo. Não só pela dimensão de conteúdo e conhecimento, mas a gente poder olhar o mapa astrológico e ver como isso está se derramando na nossa vida nesse momento. O calendário cabalístico é um calendário que ele, na verdade, representa uma jornada para a alma. Ele conversa com a nossa alma, ele conversa com as dimensões espirituais, dimensões onde nós encontramos o universo da causa, as sementes da criação de absolutamente tudo, assim como a semente da criação dos problemas. E a cada mês, com as suas características, nós podemos também resolver esses problemas, porque podemos mergulhar e chegar na raiz, para que a gente não fique repetindo a mesma história absolutamente sempre. Reshvan, Mar Reshvan. Reshvan, que é o nome desse mês e que, permutando o nome, forma a palavra Nahash, que significa serpente. Mar foi uma palavra que foi colocado diante de Reshvan, que significa amargo, devido ao fato também que nesse mês nós não temos nenhum portal espiritual, no sentido de não ter uma festa. Mas, para nós, na Kabbalah, não tem problema. Nós aprendemos a transformar essas energias para que tenhamos e possamos viver da forma mais positiva possível esses dias em que podemos aproveitar para transformar aquilo que é amargo em doce. Porque não tem signo que tem maior poder de transformar o amargo em doce do que o signo de Escorpião. Afinal, é o signo que rege a reciclagem, rege a transformação das coisas, o aproveitamento. Não põe nada fora, exatamente porque ele nos traz essa consciência de que no universo não se perde nada, mas tudo é absolutamente transformado. Mês de Marcheshvan tem algo que todo mundo gosta, e já aproveito para convidar vocês. Dia 11 de Reshvan, 2 de novembro, domingo à noite, a gente vai estar se encontrando para poder fazer as conexões, meditações, para se conectar com a matriarca Raquel e a colocação da fita vermelha. Aguardem até lá, eu vou também instruir para que possamos todos
colocar, principalmente quem não tá com ela no pulso. Quem tá, vai só fortalecer a fita que tá ali no seu próprio pulso, tá bom? Esse período é também o período em que iniciou o dilúvio. E nós começamos esse mês exatamente, né, na Paraxá, na energia da semana da história de Noar, Noé. E nós somos, para os cabalistas, a geração de Noé. Porque a geração de Noé foi a geração mais corrupta, então a geração mais negativa, a geração que mais inverteu a realidade, mais inverteu os conceitos, as leis, a conexão com o divino. E todos nós somos, nesse momento e nessa semana, convidados a construir a sua arca para poder proteger a sua essência, os seus valores, a sua família, o divino, o conhecimento, a sabedoria, o seu nome. Então, é a semana em que a gente precisa, sim, ficar um pouco mais introspectivo, se resguardar mais, para poder criar essas proteções tão negativas e de tanta confusão, que o mundo lá fora ele se nutre dessa confusão. Noé conta uma história que é a guerra contra Deus, é a guerra contra a luz. E é exatamente nesse mês de Escorpião que nós podemos sucumbir a essa escuridão e essa negatividade, ou, ao contrário, transformar a escuridão num grande espaço para nós revelarmos a luz. Mar Reshvan, mês de Escorpião, vem logo depois do ciclo do mês de Tishrei, um ciclo intenso, cheio de festas, cheio de energia, de um potencial incrível onde a gente pode recriar a nossa vida e principalmente passar por um processo de perdão, de limpeza. Esse mês de Escorpião é um momento em que toda a energia que foi trabalhada, uma nova identidade, novas bênçãos entram na nossa vida de uma forma mais profunda. É o momento da intimidade, da nossa própria intimidade com o mundo espiritual, com o divino, com uma outra realidade, com algo novo que a gente possa ter começado a produzir, a trabalhar, a plantar durante o ciclo passado. E agora a gente vai trazer, vai implementar, vai colocar para poder fertilizar a nossa vida e o nosso solo. Esse é o momento de mergulharmos para poder encontrar dentro de nós as maiores riquezas. E esse é um período em que a gente vai aprender a usar energias para poder acender, acender as energias que estão dentro. Trabalhamos a energia, a luz divina, e agora a gente precisa trazer essa luz, essa energia, essa força para dentro de nós, para nossa base, para o nosso ventre. E aí transformar essa energia que Escorpião trabalha muito bem na energia de vida, na Kundalini, na energia sexual, que nós precisamos começar a trabalhar no nosso ventre. É o momento da intimidade divina. É a intimidade com o divino, a intimidade com uma energia. De novo, essa energia começa no teu ventre. E ela precisa ascender, ela precisa subir para poder se transformar em toda a abundância e prosperidade e toda a tua relação de troca com o universo superior. Esse é o momento dessa intimidade com o divino, momento em que nós nos fundimos, em que a semente de Tishrei, o Yud, é implantado dentro de nós. E nós vamos cumprir a missão. É nesse período do mês de Mar Heshvan que nós talvez mais tenhamos que fazer a pergunta: qual é o meu tikkun? Qual é o meu conserto nessa vida? O que eu vim consertar? O que eu vim arrumar? O que eu vim olhar? O que eu vim tratar? O que eu vim conhecer?
É diferente de fazer a pergunta qual é o meu propósito. Ok. Mas agora bem, aonde eu preciso mergulhar para poder alquimizar, para poder mudar, para poder transformar? É nesse momento que essa energia divina vem e entra dentro de nós como uma energia de impulso, uma energia explosiva, mas uma energia que pode nos colocar numa ação só de instinto, que esse é o lado mais negativo, por um lado de escorpião, ou uma energia criativa. A energia instintiva pode nos levar a processos de destruição, ou a energia que é uma energia criativa, quando tu entende que essa energia chega e ela está chegando nessa semana de Noé de uma forma intensa. E ela é tão intensa, essa energia, que tudo que é negativo passa pelo dilúvio, é limpo. E somente quem constrói a arca, que é uma forma de conduzir essa energia, de aprender a ter a vasilha para poder absorver essa energia e conduzir até as águas baixarem e chegar numa terra nova. Assim como o povo hebreu passa pela escravidão e a luz chega e os leva e conduz até a terra prometida. Assim, se repetem as histórias em diferentes dimensões e diferentes níveis de consciência. Esse é um momento em que a luz intensa, ela entra nas nossas vidas, mas a gente precisa aprender que essa luz, ela se transformou numa luz em forma de água, porque Escorpião é um signo de água, mas é um signo intenso, e é por isso que as pessoas às vezes acham que é um signo de fogo, mas é o fogo da água. É hora de fechar os olhos e entrar para dentro, para sentir essa intensidade. E essa intensidade acorda também as energias instintivas que estão dentro de nós, diferentes sementes. Por isso que Escorpião lida com as emoções mais profundas. Esse é o momento em que a gente pode entrar em contato com energias sem controle, por isso as pessoas também estão num dilúvio de ansiedade, energias de ódio, de raiva, de ciúmes, de violência, de desejo de poder, de desejo de controle. Então, é muito importante a gente entender que tudo aquilo que foi lixo e que foi guardado dentro de nós, que nós escondemos da gente mesmo, o signo de Escorpião, ele permite a penetração da luz divina para que ela chegue debaixo do tapete, aonde a gente jogou todas as coisas tóxicas, todas as porcarias que vêm, não é só da tua outras vidas, mas que vem de um coletivo, que vem da ancestralidade da própria humanidade. Essa é a nossa oportunidade de poder acordar essas sementes e poder lidar. Cada um de nós cabe às vezes, lidar com essas emoções intensas. Mas o que a gente faz? Não quero ver. Nós negamos e acabamos por projetar essas emoções nos outros. E assim, no nosso entorno, a gente acaba conhecendo emoções, sentimentos de ódio, de vingança, de raiva, mas que por detrás de tudo isso tem o desejo de poder, tem um sentimento intenso de insegurança, de medo, também naqueles que são vingadores, naqueles que estão destruindo, naqueles que estão invertendo, né, toda a realidade, os valores, mas simplesmente esse é o momento em que todas essas emoções podem vir à tona, mas é importante que a gente trabalhe essas emoções e que tu não projete e que tu não negue elas, mas ao contrário, que tu tenha o dom de poder sentar e conversar com elas. Conversar com as próprias sombras. Afinal, são energias e que trazem um sentimento de incomodação porque a gente não olha. E quando tu não olha, tu não sabe. E aí tu tem medo, tu não sabe o que tem ali, tem um barulho ali, não sei o que que é. O que será? O que será? O que será? Vai ver uma formiga. Então,
quando tu olha, tu tem a condição de pegar essa energia e poder transformar. É como pegar uma peça de barro e transformar numa peça linda de cerâmica. Essa é a energia. Esse mês é um mês de intensidades, de explosões. E essas intensidades, elas também caem numa das qualidades ou num dos defeitos de Escorpião. Escorpião ama falar sobre morte e destruição, sobre momentos de fim da vida, juízo final, momentos de quebras, momentos de desastres. Então, fiquem atentos, porque tudo que se fala nos tempos atuais ganharão intensidades. Mas será que é real? Ou são energias que as pessoas se veem tomadas e aí elas falam aquilo com intensidade? Afinal, tudo isso faz com que as pessoas ganhem mais likes. Esse é um momento de viver energias extremas, vida e morte, certeza e incerteza ao máximo. Será que vamos sobreviver à energia de Escorpião esse ano? E cada vez mais os meses estão se tornando mais intensos, mais fortes. Na verdade, esse é um signo que vai nos levar sempre a processos alquímicos intensos, a poder olhar as coisas que estão ocultas. E o mais interessante é exatamente nesse mês que Elohim, atenção, Elohim recebe a luz sem pão da vergonha. E isso, na verdade, significa que nós temos nesse mês, e a natureza tem esse mês, uma força e um poder de poder transformar o amargo em doce, o mal em bem, ou bem em mal. Esse é um mês em que os extremos acontecem porque existe um fluxo maior sem impedimentos. Aqui é algo interessante, porque é como se estivéssemos sempre, nós e a natureza, prontos para entrar em contato com essas emoções mais fortes, como sempre estivéssemos com as vasilhas prontas para lidar com os instintos. Mas nós precisamos começar a reconhecer esses instintos. E é por isso que, da mesma forma, nós somos convidados a usar essas energias para poder aprender a controlar. É exatamente o signo de Escorpião que tem maior poder de autodomínio, de concentração e de domínio pessoal. Quando nós aprendemos que é nesse ciclo que podemos entrar para dentro, de uma forma meditativa e dizendo para si mesmo o quanto nós podemos mergulhar mais fundo, a ponto de que lá embaixo a gente pode encontrar os tesouros, os petróleos, tantas riquezas minerais, e riquezas de respostas, de insights, riquezas de potencialidades e ideias e soluções. Hoje a gente fala tanto em problemas, fala tanto em apagões, fala tanto em crises financeiras. Alguém fala ou vende soluções? Somos seres divinos e criativos. Esse é o mês para a gente buscar lá dentro esse poder criativo de recriar a realidade. Não, cuidado com o que está se ouvindo, porque o mundo ele é feito dessa energia de escorpião. Todo mundo tem o desejo que vem do ego de controlar, de manipular, e isso gerar fortunas, riquezas e dinheiro. Não é por acaso, o escorpião controla e domina tudo isso. Como é importante, na verdade, a gente aprender, em vez de olhar para o mal, olhar para o bem. Noé, é a representação da palavra conforto. Ele teve o conforto de, na fé, simplesmente saber que as águas viriam, mas elas baixariam e que o mundo mudaria a partir de então. E é exatamente esta fé de Noé que nós precisamos ter para saber que tudo isso vai passar. Mas esse mês, pega esse poder que tem lá dentro de ti.
Busca com toda a tua kavaná, com toda a tua intenção, nas tuas orações, nas tuas intenções, quando tu toma teu remédio, quando tu toma teu café, quando tu vai te alimentar, busca saúde para poder te regenerar, regenerar as células. O poder está em ti. Porque se tem signo que mais faz com que a gente mergulhe para poder conhecer um poder de magia, de concentração, de controle sobre si mesmo, sobre as suas células, sobre a sua consciência, é Escorpião. E a gente precisa deixar de ser vítima das energias de Escorpião e tomar para si esse poder. Precisamos deixar de ser o Ouroboros, porque durante esse ciclo nós muitas vezes só entramos nele para poder repetir tudo de novo. Sabe por quê? Porque a gente não olha para os nossos instintos como um bebezinho de energia que precisa ser cuidado e que não sabe dos perigos da vida. Porque o instinto simplesmente vem e não vê a consequência, não olha para os outros, nem para si. Precisamos romper com Ouroboros de comer o próprio rabo, de comer a própria cauda e simplesmente aprender a se relacionar com a vida e com o mundo. Sair da pequenez e começar a viver. Durante o mês de Escorpião, talvez seja o mês que mais a gente pode enxergar o bem e o mal. E mais a gente pode sentir também o mal dentro de nós. É um mês que a gente pode separar. Isso aqui serve, isso aqui não serve. Afinal, Escorpião também fala do intestino, principalmente o intestino grosso. E é o signo que faz a eliminação, que elimina aquilo que não serve. E que normalmente nós temos nojo, não queremos saber. Então, é o momento de lidar com o lixo, é o momento de lidar com o estrume, é o momento de lidar com o chorume. É o momento de lidar com a reciclagem, com o lixo. É o momento de lidar com o esgoto. É o momento de lidar com os túneis da vida. E esse é um momento em que nós podemos passar por processos alquímicos tão intensos. E aquilo que é a serpente, Nahash, tem a mesma gemátria de Messias ou Mashiach e se transformar num Messias. E existe o Messias águia e existe o Messias serpente. Cada um define qual é o seu Messias. O escorpião, a serpente, o dragão, tudo isso são essas energias primárias e primitivas que precisam passar por processos de alquimia, passando pelo processo de tikkun e de transformação para poder chegar no nível da águia, animal que mais pode chegar próximo da luz, sem sequer ser queimado. Mas, durante esse ciclo, é muito importante a gente saber que a gente pode lidar com esse tipo de energia. A gente pode lidar com a nossa energia que representa o diabo, que significa os dois sentidos e é o princípio da dualidade, da separação e da fragmentação, e é o que gera a mentira e a confusão. Porque quem faz isso e produz mentira e confusão é porque está nessa dualidade, está na fragmentação, porque internamente está corrupto. Porque corrupto é aquele que não vive no equilíbrio entre alma e corpo e simplesmente escolheu viver no desequilíbrio e no domínio do seu desejo de querer para si. É a pessoa que corrompeu a si mesmo, seu verdadeiro propósito e seu verdadeiro caminho. O diabo é exatamente aquela figura que nós não sabemos quem é e quem não é. Somos nós que construímos este demônio, somos nós que construímos esse ser e nos tornamos escravos daquilo que nós mesmos construímos. Muitas vezes, dinheiro, celular, internet, pessoas, políticos, pai e mãe, até mesmo a nossa própria imagem se torna esse diabo, que nada mais é do que uma mistura de tantas coisas que é recebida pelas nossas próprias projeções. Um homem, uma mulher, um bicho, né? Nós não sabemos, mas é a própria confusão, próprio caos.
que todos nós produzimos, mas que durante vidas colocamos debaixo do tapete. Um dia, numa geração, tudo voltaria e tudo seria mostrado para que essa mesma geração tivesse o poder de transformar esse caos em luz, o amargo em doce. Neste ano 11, com a lua em Bul, que é outro nome na qual se dá para o mês de Reshvan, que é o oitavo mês, terminou-se de construir o Beit HaMikdash. Exatamente, o templo terminou de construir, ele também é a nossa arca. Foi chamado de Bul, fruto, produto. Rodesh Bul, Mabul, dilúvio. Esse é o mês da limpeza, esse é o mês da purificação, com a nossa intenção, com a nossa kavaná, com a força espiritual que o escorpião tem, nós podemos desejar trazer toda a limpeza e toda a purificação de tudo na nossa volta. Escorpião, a Krav, que tem uma relação com a palavra Ekev, tornozelo, calcanhar, afinal, é ali que a serpente morde, e tu morderás o tornozelo dos humanos. A serpente representa a expulsão do Éden e o Mashiach, o retorno para a consciência do Gan Éden, do Jardim do Éden. O Mashiach e Nahash, a serpente, tem a mesma gemátria, 358. É uma moeda com duas faces, cara e coroa. Simplesmente nosso trabalho é redimir a serpente, elevar a serpente, transformar ela, para que ela possa despertar a verdadeira consciência, a consciência de unidade. Para Kabbalah, Mashiach é uma consciência e não uma pessoa. E quando nós tivermos uma consciência, porque nós nos preparamos, nos transformamos para poder receber mais luz e nos tornar mais abertos, e parar de olhar tanto para os outros, mas aprender a olhar para si e descobrir o seu verdadeiro propósito, o seu verdadeiro caminho, e descobrir a dimensão espiritual na qual nós fomos negando na vida o divino, fomos negando na vida Deus. Mashiach é aquele que vai nos devolver a nossa espiritualidade, a nossa verdadeira identidade. É o que nos devolve a alma, porque somente a alma pode superar, matar e, por fim, e reviver a serpente primordial. Isso significa limpar e terminar com todo o mal. Literalmente, é converter o mal em bem. E é exatamente nesse ciclo que a gente tem que pegar de volta para poder sair das nossas passividades, para poder despertar, para poder transformar a nossa vida amorosa, financeira, para poder sair dessa insegurança que virou um tsunami que vai tomando conta das pessoas, porque lá fora a única coisa que se produz é insegurança, é confusão, é mentira, para poder te confundir e tu não te reconectar com a tua verdadeira essência, com o teu verdadeiro poder. Mas é nesse ciclo de escorpião que, de uma forma silenciosa, nós vamos buscar esse poder para acordar, para despertar. Porque é no escorpião que se vive a transmutação, a cirurgia profunda, a autoanálise. É quando desmanchamos as amarras, é quando eliminamos tudo que não serve, é quando partimos as cordas e as correntes que nos prendem, tiramos os véus dos olhos, os véus das bocas para poder falar, para poder renascer um pouco mais à frente. Esse é um ciclo, né, mais introspectivo. Eis que me fiz de santo, quando na verdade era o demônio. Escorpião nos convida a poder ver aqueles que se fazem de santo bons, mas que na verdade são grandes demônios. Escorpião nos convida a, de uma forma silenciosa, sabermos agir de uma forma sábia, usar as máscaras necessárias para não sermos reconhecidos no mundo em que todos estão interessados naquilo que tu tem e naquilo que tu é. E se tu pensar diferente, vão tentar te combater. Agora é hora de usar essa inteligência, saber andar no mundo, nos meios, para poder conquistar as coisas que tu deseja. Escorpião é aquele que tem a potência das sementes.
É aquele que acessa potenciais internos de inteligência, de sabedoria, de sedução, de amizade, de controle, de riqueza, de inteligência, mas vive de uma forma mais oculta, misteriosa. É o momento de mergulhar na dimensão oculta, buscar prazeres. Alguma vez tu te deu o prazer para te deu a chance de buscar prazeres? É hora de aproveitar também a vida. Ou os bloqueios não deixam, a vida automática fez tu esquecer de ti mesmo. Esse é o momento de poder conhecer e olhar os teus impulsos e poder conhecer onde tu é reativo. É um período mais intenso e pode ser até mais perigoso? Claro que é. É um período que pode ter mais confusão lá fora ou produzirem mais confusão, mais incerteza? É claro que sim. Mas de uma forma silenciosa a gente já sabe. Vamos nos proteger e buscar acordar a nossa potencialidade na intimidade com o Criador. Quanto mais estivermos íntimos com a luz, mais poder nós teremos para poder transformar essa realidade. Escorpião é aquele que traz toda a energia da coluna da esquerda. A gente consegue exatamente transformar as energias que são do desejo de querer para si, as energias que são do julgamento, do mal, as energias que são do controle, as energias que nos levam ao pão da vergonha, ao não merecimento, à pobreza, as energias que fazem a gente se perder na nossa verdadeira essência e identidade. A luz foi liberta, agora depende de nós sabermos como direcionar essa luz. Nesse mês, todos os dias, a gente lembra das letras Dalet e Nun. Dalet é a letra que traz toda a energia do planeta Marte, que junto com o planeta Plutão são planetas que regem Escorpião. Dalet é a porta que nos abre para a ação, para o impulso. E Nun, a letra que Deus criou a constelação de Escorpião, nos remete aos 50 níveis de sabedoria que nós encontramos dentro da Sefira de Biná, que é a própria arca de Noé. Inon, Inun, Messias. Exatamente, é dentro dessa arca de Noé que está guardado o Mashiach. E é ali que nós vamos voltar a encontrar essa energia de salvação, que no fundo é a energia da cura, da fertilidade e da fecundidade. É preciso abrir a porta para entrar no Nun. Dalet Nun forma uma palavra. Din, julgamento. Ah, sim. Esse também é o mês em que nós lidamos com processos kármicos. E nós falamos normalmente, Escorpião é um signo que lida com dimensões ocultas, espirituais, cósmicas, com a herança. Não é só herança financeira, é herança de tudo que tu está trazendo de outras vidas. Coisas boas e coisas ruins. E aí tem as dívidas que também estão vindo da ancestralidade e que a gente vai acabar tendo que pagar. Esse é o julgamento. Por isso, esse mês pode ser extremamente intenso, porque também pode chegar as dívidas, e a gente vai ter que pagar. Mas quando tu desperta, quando tu acorda para essa percepção das coisas sutis, porque Escorpião é água, lida com as coisas espirituais, e Escorpião lida com as águas paradas. Água parada sempre tem coisas tóxicas. Mas Escorpião tem a ferramenta e os instrumentos para transformar essa água parada em água potável. E isso a gente vai ter que acreditar, esse poder dentro de nós. Escorpião não é passivo. De uma forma silenciosa, ele vai agindo, astuta. Ele não avisa, mas ele vai aos poucos atraindo para si o poder sexual, de sedução, o poder psíquico e o poder do dinheiro. Então, é o poder de fazer dinheiro, é o poder da riqueza, é o poder também para ter só poder. Esse é o momento em que o julgamento, quando nós entendemos que, olha a oportunidade que eu tenho nesse mês de pagar minhas dívidas, vou encerrar para poder ir para um outro patamar, porque afinal, Escorpião é o oitavo signo, oitavo mês. É quando nós esperamos, nós trabalhamos para poder chegar na oitava acima, para uma outra realidade, uma outra esfera. Afinal, vivemos num mundo que tem muitas realidades.
Qual a realidade que tu estás vivendo? Esse é um período, então, para a gente aprender a se libertar desses julgamentos. Escorpião nos convida para um trabalho de expansão e consciência da água, as águas que existem dentro de ti, águas que representam dimensões espirituais, mas também representam as dimensões emocionais. Escorpião acorda dentro de nós processos criativos, férteis e de muita riqueza. É o momento de ter novas ideias, é o momento de fazer projetos e planejamentos. Cuidado para não pegar o veneno do escorpião, de tu ficar deprimido, achar que tudo vai acabar, que tudo vai quebrar, que não tem saída, estamos ferrados. Cuidado, porque isso é aquela dimensão do diabo, que na verdade é quando a gente está criando um bezerro de ouro, é quando a gente está criando uma idolatria, literalmente, a uma força negativa e fazendo ela crescer, como os gigantes que aparecem em Noé, os Nefilim. Então, esse é o momento de poder transformar aquilo que é grande e diminuir o seu tamanho e crescer o teu tamanho. Buscar nas profundezas, dentro de ti, o que tu esqueceu. Revelar algo melhor. Para escorpião não existe, eu não vou mudar. Não existe essa fala para escorpião. Escorpião é um eterno mutante. Está sempre buscando curar, transmutar. Está sempre buscando uma união íntima com tudo que ele vive, faz e com as pessoas. Sabe muito bem que é preciso deixar ir coisas, fazer concessões, para poder limpar, tirar os véus e renascer. Escorpião é um Odete Reutemann que simplesmente leva um tiro e se levanta e sai andando. Quem sabe não volta. É. Então, escorpião é quando faz com que os véus caiam e a gente consegue se reencontrar com a sua própria alma e deixar-se levar pela essência, porque é na essência que tem o propósito. A letra Nun, que nos leva à dimensão de Binah, essa dimensão de Binah, que é o próprio Jardim do Éden, é que desperta dentro de nós o propósito, desperta dentro de nós qual o sentido das coisas. É nesse momento que a gente desmancha o que tem que desmanchar e reconstrói o que é necessário reconstruir. É Escorpião que, na sua luz mais oculta, ilumina o mundo espiritual, ilumina as letras. Elohim recebe a luz sem pão da vergonha. Isso significa que a natureza vai estar intensa. Isso significa que quando eu me conecto com o divino, com o Elohim, na verdade, eu recebo toda a luz. Como é que nós nos conectamos com Elohim? O mês de Escorpião, ele é um convite para autoanálise. É um ótimo momento para tu poder parar, meditar, buscar tua análise, buscar tua terapia, fazer consultas com a escola de Kabbalah. É um momento para poder fazer uma cirurgia interna. A gente diz na Kabbalah que é o momento que a gente escolhe pelo julgamento. Eu não espero que o mundo venha e o universo venha e derrame em mim o karma, um piano dentro de mim ou na minha cabeça. Eu simplesmente digo, eu aceito o julgamento. Isso significa que todas as situações que eu vou vivenciando no dia a dia, quando eu vou me frustrando, eu vou perdendo o controle, as coisas não vão saindo como eu quero, eu me irrito, eu me incomodo, eu paro, eu respiro e eu penso o que eu preciso aprender com isso e o que eu preciso mudar. Porque quando o sábio ele quer julgamento para si, porque o tolo ele quer misericórdia para si. Eu quero viver o bem bom, só quero o bem bom. Mas o sábio, ele sabe que quando ele atrai o julgamento para si, ele vai ter o bem bom eterno. Ele vai ter as coisas boas. Mas primeiro a gente precisa passar pelo processo, pela transformação, que é o tikkun, que é o conserto, a harmonização. Então, tudo que a gente está vivendo, o tempo inteiro, existe uma inteligência maior que nos quer nos curar, que nos quer ricos, nos quer os melhores, nos quer curados. Mas nós não queremos, porque a gente nega o processo, porque a gente foge do processo. Em Escorpião não dá para fugir.
E é por isso que o escorpião pode ser um signo difícil, que dói. E ele faz doer. E é por isso que o escorpião, quando ele se finca, ele não morre com seu veneno. Porque nesse momento é que representa o fato dele aceitar o julgamento. Quando a gente aceita o julgamento, o inimigo vai embora. Porque ele não tem mais a quem atingir. Os processos se transformam. A vida se transforma. O destino muda. Pensem nisso. Isso é extremamente profundo. E isso te compromete e faz tu sair da fantasia de achar que acaba lá e a espiritualidade é só um me dá o código, me dá o salmo, me dá tudo. E eu não faço nada. Eu trabalho pra caramba para cada um de vocês. Mas não é assim. Não é assim. Cada um de nós precisa despertar esse processo para poder até mesmo descobrir por si só e por cabalar recebimento qual o teu código, porque existem milhares de códigos. É em Escorpião que nós acessamos novas sementes. As sementes estavam guardadas. Quantas coisas tu deixou lá? Quantas coisas tu não quis fazer na tua vida? Porque não dava, não tinha tempo, não tinha dinheiro, não tinha isso. Era lá na minha juventude. Quem sabe não é agora. Escorpião é um período maravilhoso para a gente tirar do baú, das gavetas, tantas coisas que a gente guardou e deixou lá para frente. Lá para frente já chegou. Porque lá para frente, talvez, esse futuro nunca vai chegar. Enquanto a gente não tiver uma ação, o futuro não existe. E a gente está sempre vivendo o passado. Escorpião. Escorpião tem uma coisa incrível. Escorpião rege os impostos. Já deu para entender, né? Então, escorpião também gera as heranças, tanto heranças materiais quanto heranças emocionais, heranças espirituais. É um momento interessante para a gente poder trabalhar com tudo isso. É como se tu pudesse olhar para trás para ver o que eu estou trazendo, o que eu estou carregando no mundo. O mundo hoje passa por muitos conflitos, muitas questões. O que eu estou carregando? O que eu tenho daquela história? Né? Eu tenho minha ancestralidade toda, né, da parte, principalmente da minha mãe, vem da Ucrânia, hoje, atualmente Ucrânia, né? Antigamente não era. Então, tudo que está acontecendo lá, de alguma forma, mexe com toda a ancestralidade. Então, o quanto cada um de nós pode estar sendo mexido com tudo que a Terra está mexendo, com todo o campo de energia, porque na verdade hoje a gente tem muito mais um campo de energia mexido do que a própria Terra mexida, a natureza, mas é um campo de energia. É Escorpião que nos dá o dom de poder perceber isso. E nos dá o dom de poder já começar a planejar novas estruturas, novos sistemas e contactar os teus desejos e, quem sabe, novos desejos. O desenho do escorpião, adoro. Mas o desenho do escorpião, ele nos faz descer, subir, descer, subir e descer e vai embora. Ei, vamos para a luz. Escorpião traz muita alquimia, mas ele faz a gente experimentar momentos, talvez de depressão, momentos de morte, momentos de dor, de crise, momentos difíceis, em que a gente precisa se aprofundar, entrar nos mares, nas águas paradas, simplesmente olhar profundamente para a vida, ou a vida vai nos levar para lugares mais obscuros, profundos. Escorpião, ele tem dimensões incríveis, como um mergulho no mar em áreas e zonas nunca antes visitadas. É uma experiência incrível fazer um mergulho na qual tu lida com uma outra realidade, que tu não tem controle, não tem domínio e que tu te sente tão pequeno. Escorpião também nos coloca nos buracos da vida, mas às vezes, como o Yosef é jogado num poço ou é jogado numa masmorra para poder acessar o que tem de maior potencial. Yosef é uma dimensão escorpionina, tá? E ele tem essa energia muito forte, porque ele vai ter o poder
sobre as finanças e vai ser o ministro do Egito, o ministro das Finanças. Então, que a gente possa trazer a sua energia para poder entender melhor e acordar dentro de nós, porque todos nós temos a energia de escorpião. E após várias transformações, onde nossa vasilha é transformada, e não é por acaso, vocês sabem que no hebraico a letra Mem, que é o M, né, é a letra do valor 40, que tem a ver com os 40 dias e 40 noites do dilúvio. E que é a letra que corresponde à palavra Maim, água, e que também corresponde, né, Ma, que é mãe, também com M. E é esse momento de entrar para dentro do útero para poder renascer. Porque é o momento da maior intimidade, é o momento em que tu é totalmente abraçado. Às vezes é a hora da gente entrar para nossa nukvá, nossa cova, nosso malhut, a nossa vasilha, para poder reacender, para poder voltar. No final do ciclo de Escorpião, o rabo do Escorpião se transforma na flecha do Sagitário, que nos leva para a luz, totalmente para a luz. E é por isso que o Escorpião nos traz todo um convite de transformação. Tenham a fé e a certeza. Hoje, no Brasil, nós vivemos uma energia muito forte que envolve o planeta Plutão, que é o regente de Escorpião. Nós estamos vivendo um processo intenso, kármico, de descer, de subir, descer e desce, 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 desce até os infernos. Ok, mas vai ter a hora para subir. Vai ter um momento da transformação. Só que cada um tem que pensar o que em ti toca tudo isso e aonde tu pode te transformar. Aonde tu pode acordar, porque Escorpião ou Plutão estão ali como também a mão de Deus para poder transmutar, para poder acordar, para poder despertar. Quais as ações para esse mês? Primeiro, é um mês que é um convite para a espiritualidade, é um convite para a gente poder meditar mais, refletir mais sobre as suas sombras, os seus desejos, os seus projetos, planejamento. Esse é um momento intenso. Eu só te diria, ele não é intenso fora, ele é intenso dentro. Então vai para dentro. É o momento do descanso. Baixa um pouco, diminui um pouco o processo. É o momento de acalmar as águas internas, eliminar os comportamentos destrutivos. Ah, como a gente tem muitos hábitos destrutivos. A gente come porcaria, a gente lê porcaria, a gente ouve porcaria, né? A gente pensa porcaria. Então a gente precisa eliminar a porcaria. É o momento de fazer um mergulho interno, profundo. É o momento de entrar em contato com as águas. É o momento de entrar profundamente em algum estudo, ou no teu próprio trabalho, ou num relacionamento. É o momento de entrar e adentrar na raiz das coisas e na semente para poder limpar e cortar. É hora de poder reconhecer sentimentos que existem dentro de nós de mágoa, de amargor, de ciúmes, de raiva e de vingança. E poder lidar com esses sentimentos, que são sentimentos extremamente fortes. Olhar as coisas explosivas ou as nossas ações explosivas. É momento de lidar com a sua autoafirmação e de lutar por isso. Aprender a se gostar. Quem sabe não é hora de tirar, mudar a vestimenta, tirar a pele e transformar-se. Porque agora é o mês para tu te propor por um processo de transformação, para tu te entregar, para tu fazer uma catarse, para descobrir de verdade quem tu é e o que tu é. Olhar para dentro, dissolver, transpor os obstáculos e irradiar toda a tua força e toda a tua energia. Esse é o período para a gente poder se aprofundar no nosso magnetismo,
para poder pensar um pouco sobre o poder da mente, o poder das intenções. Esse é um momento em que talvez estratégias ocultas possam estar sendo faladas, meditadas, pensadas e trabalhadas. Mas não deixa de pensar nas tuas estratégias. Todo dia, toda hora, Dalet Nun. Tu pode olhar dentro de uma estrela de Davi, te colocar dentro dessa estrela, visualiza que tu está dentro da estrela, protegido, para que nenhum mal te ataque, para que nenhum inimigo seja acordado, para que toda e qualquer proteção possa te envolver durante todo esse ciclo, chegar a arrepiar, Dalet Nun. Aceita o julgamento, para que não venha alguém te julgar. E aceitar o julgamento é um processo de autoconsciência, de techuvá e também de auto-perdão. Porque esse é um momento de muita alquimia. A gente poder fazer essa catarse. É hora de chorar, porque é hora do dilúvio, das águas correrem. É hora de beber água para poder trazer essa limpeza. É hora de colocar alimentos que são quentes dentro de nós. Cúrcuma, pimenta, gengibre, alimentos quentes, canela, fortes, que podem ajudar a limpar e a trazer força e energia a cada um de nós. E é por isso que, nesse momento, eu te convido para olhar da direita para a esquerda as letras Vav, Rei, Rei Yud, Dalet, Nun, Nagibor, Dorshei, Yehudecha, Kevavat, Shomrein. Nun Gimel Dalet Yud Kaf Shin Naged Yakesh, para despertar essa consciência de catarse, de transformação, de revelação, para trazer limpeza, para dissolver, para renascer, para trazer o que está oculto, para dar o teu salto quântico, para realmente transformar a tua vida e a tua realidade. Não vão embora, porque não terminou ainda. Na Gibor Dorshe Rudeha Kevavat Shomrem, ao muito poderoso, rogamos-te que preserve como a pupila do olho os que exigem a tua unificação. Trazer essa energia que é de intimidade, que no fundo a grande força e a grande energia de Escorpião é a intimidade, a unificação. E se tem algo que transforma e cura e destrói o mal, é a unificação. A total unificação. No dia 2 de novembro, eu quero te convidar para que estejamos juntos às 8 da noite, as conexões com a matriarca Raquel, a energia da Sheriná, a gente poder pensar na nossa vasilha e fazer também a colocação da fita vermelha. Te convido também para participar do curso Dinheiro, Abundância e Criação da Realidade, que começa amanhã de noite, às 19h30. Ainda tenho vagas, 2 meses, e não poderia deixar de te convidar para estar junto em abril, nessa viagem incrível. Não é retiro, é turismo com cabala. É muito diferente, não tem a mesma pegada, né, de conexões, porque tem a conexão com o lugar, com a energia do lugar, com a tua energia. Não é por acaso, eu quero te ver junto. 6 de abril a 14 de abril são pouquíssimas vagas. E cada dia eu estou com menos vagas ainda. Entre em contato comigo para saber mais informações. Não terminou, porque agora eu quero te mostrar algo importante. Quero fazer tu olhar e tu pensar um pouco diferente da caixinha, porque nosso mapa astrológico do início deste ciclo, que tem uma potencialidade espiritual de fé incrível, porque a gente encontra nesse mês uma energia absurda e bonita que forma um bonito triângulo entre Marte, Saturno e Netuno e Júpiter. Isso nos traz
um fundamento para a nossa fé. Isso nos traz exatamente essa energia de responsabilidade com as coisas da ancestralidade que nós podemos eliminar, limpar. É um mês interessante para a gente poder curar coisas que estão nos atrapalhando e que a gente às vezes não sabe de onde vem. Normalmente está vindo por causa do Júpiter em Câncer e por causa do Saturno e o Netuno que já está entrando em Peixes, de coisas de passado que ficaram realmente escondidas e que tem a ver com ancestralidade, com família. Também esse é um triângulo muito bonito para poder construir fé e poder nos colocar nessa consciência de responsabilidade espiritual. Responsabilidade dessa unidade, dessa unificação e de consciência da nossa identidade como coletivo, como família, como grupo. Isso é algo muito interessante, que também pode despertar. Afinal, Marte está em Escorpião. Marte nos convida nesse momento para que nós possamos agir com essas energias escorpianas. Isso significa que a gente tem que estar muito atento aos impulsos e às raivas, à violência, porque Marte em Escorpião é bastante violento. Marte está junto com Mercúrio, pode ter violência nas coisas que são faladas. Coisas que estão ocultas podem começar a serem ditas. E isso também pode trazer uma nova direção. Uma característica deste ciclo é que o Sol começa a iluminar a Lua está em Escorpião, mas o Sol está em Libra. Isso é, para Kabbalah, magnífico, porque ainda é as energias de Tishrei, as energias do equilíbrio, da estética, da diplomacia, que vão para Escorpião para serem digeridas e talvez serem colocadas fora. Então, nem tudo que foi tão diplomático assim segue como a gente pode imaginar. Tem novos capítulos, novas estratégicas. Por quê? Porque ainda tem muita coisa para limpar, muita coisa para poder purificar. Então, aquele teu equilíbrio que tu também chegou, aquele ponto que tu também chegou e achou que estava resolvido, ainda tem coisas, tem detalhes para serem ajeitados e organizados. No ciclo de Escorpião, obviamente que a gente vai olhar para a energia do planeta Marte, não quero assim tão grosso. A gente vai olhar para a energia do planeta Marte, que está junto com Mercúrio. Isso significa muitas descobertas ocultas, porque Escorpião lida com as coisas esotéricas, as coisas ocultas, as coisas que não são vistas. Então as coisas vêm à tona, são purgadas, são, desculpa o termo, mas são vomitadas, são abortadas. Quer dizer, as coisas não ficam mais escondidas, mas são colocadas para fora, tá? Um outro aspecto importante é a gente olhar para o Plutão. Plutão está em movimento direto, está a 1 grau. É bem interessante esse Plutão, ele faz com que as pessoas voltem a falar sobre esses energias sobre agenda, controle do coletivo, mas ao mesmo tempo desenvolvimento também tecnológico e aumento da nossa consciência, que é algo bem interessante. Só que essa lua nova faz uma quadratura com Plutão. Isso gera momentos de muita transformação, mas ao mesmo tempo é o potencial para transformação, mas na quadratura é, ai, ai, não quero me transformar, né? Então, um lado meu começa a se transformar, a parte mais interna, mas eu preciso também transformar a consciência. Eu preciso trazer para fora o processo de transformação. Isso não deixa de ser um momento crítico. Por isso que esse mês ele é intenso, é um momento crítico, é, é uma crise que a gente vai estar passando e vivendo, mas isso passa. Até porque o tempo está passando rápido. Presto para poder finalizar, prestamos atenção também no fato de que Urano está retrógrado e está voltando para Touro. E isso vai aumentar as falas de crise econômica, vai aumentar falas de quebras de estruturas, mudanças de moeda, controle, enfim, todas essas falas devem aumentar. Urano
vai ficar basicamente até fim de março, abril, fica aqui em Touro, depois ele volta para Gêmeos. E o que é talvez o bom do Urano voltar para Touro é que talvez esse lado da mente tão enlouquecida, tão TDAH, vai dar uma acalmada, tá? Diminui, é um excesso de informação, é um excesso de coisas, tá? Que a gente quase olha para fora e diz assim, uau, tá insuportável. Né? Agora, o olhar para fora e dizer que está insuportável é um grande convite para que a gente aproveite esse ciclo de escorpião. Entra para dentro, recupera teu poder para poder fazer as transformações que tu deseja. O mapa nos ajuda, porque mesmo essa quadratura com Plutão é uma força plutoniana. E Plutão também é a mão de Deus, né? Agindo, estando presente, então nos trazendo talvez acontecimentos inesperados, acontecimentos surpresas, né? Que envolve, né? Acidente, envolve morte, também descobertas, né? E transformações do próprio caminho, tá? Das coisas se revelarem de uma outra forma, né? Que não é o esperado. E assim, nós iniciamos mais um ciclo lunar, um ciclo que também trabalha de dentro para fora. Nós não vamos perder essa oportunidade e vamos aproveitar para mergulhar profundamente no mundo da espiritualidade. A Escola de Cabala está sempre aberta para poder te receber. E agora eu fecho a nossa aula gravada para o YouTube e aí o pessoal vai poder conversar. Pessoal do YouTube, quem tiver perguntas para fazer, pode perguntar ali nos comentários do YouTube. Curtam, compartilhem o vídeo, eu agradeço.